Boa noite a todos do canal Contos Sombrios do Sobrenatural. O relato que vou contar aqui hoje é o relato do Lucas. Isso aconteceu com ele numa cidade da Paraíba. Isso ocorreu no ano de 1997. Na época, eu tinha 21 anos de idade. Bem, sou nascido e criado em uma família que sempre contava várias histórias assustadoras. Mas de todas essas histórias, tinha uma que mais me assustava, chegava a me dar pesadelos, até nos dias de hoje. Minha mãe sempre contava essa história para todos da família. Eu gostava muito de escutar seus relatos. Pois bem, já era de pensar. Minha mãe contava que quando era jovem, antes de se casar, ela morava na cidade da Bahia e costumava ir pescar com seu pai e sua prima em uma lagoa que tinha na cidade que ela morava. O pai de minha mãe, o meu avô, gostava muito de ir pescar nos horários da noite, pois para ele era um horário mais tranquilo de se pegar vários peixes. Numa noite, meu avô viu que estava tudo tranquilo por ali e logo pegou suas coisas e ia para a lagoa pescar. Nessa noite, meu avô levou minha mãe e sua prima para fazer companhia para ele na pescaria. Então foi os três lá para a lagoa. Quando chegaram na lagoa, meu avô pegou seu barco e foram para o outro lado da lagoa e ficaram por lá. Meu avô notou que nessa noite tinha uma grande lua cheia atrás de umas árvores. Pois bem, seria uma noite ideal para pegar vários peixes. E foi feito e dito. Meu avô e minha mãe eram os que mais conseguiram pescar mais e mais peixes. Minha prima, que conseguiu pegar apenas um peixe, ficou muito irritada e acabou indo embora, deixando apenas meu avô e minha mãe ali, pescando. As horas foi se passando, quando meu avô olhou no seu relógio e já era por volta das 9 horas da noite, meu avô e minha mãe já tinham pescado bastante e já era hora de ir embora. Assim que meu avô pegou suas coisas para ir embora, mas a minha mãe, ele olhou do outro lado da margem da lagoa e viu um homem todo deformado, dos olhos amarelos, tentando arrumar algum jeito de atravessar a lagoa e pegar eles. Meu avô, vendo aquilo, foi logo pegando a minha mãe pelo braço e começaram a correr por uma trilha que tinha do lado aonde eles estavam. Assim pegariam um caminho que chegava até em casa. Quando chegaram em casa, minha mãe começou a chorar e sua mãe, minha avó, perguntou o que tinha acontecido. Para minha mãe estar chorando daquele jeito. O meu avô foi e disse: Estávamos pescando muito bem. A noite estava calma, até que já era hora de irmos embora. Quando resolvi olhar para o outro lado da lagoa e vi um lobisomem. Aquela coisa tentava arrumar algum jeito de atravessar a lagoa e nos pegar. Quando vi o perigo que estava prestes a acontecer, logo larguei as coisas por lá mesmo e vimos pela trilha, até chegar em casa. Minha mãe nem conseguiu dormir naquela noite, pois o medo era muito grande de ter pesadelos com aquela coisa que acabou de ver na noite. No dia seguinte, meu avô conversou com minha mãe sobre essas feras da noite que existe. Minha mãe, depois desse ocorrido, nunca mais quis saber de sair nas noites para pescar com seu pai, ou muito menos para qualquer outra coisa. Depois disso, minha mãe conta essa história vivida dela. Eu logo a abracei e disse que acredita em tudo o que a senhora contou. Logo minha mãe olhou para mim e disse: Tome cuidado ao sair nessas noites, pois lobisomem existe. Ao menos você esperar, ele aparece. Quando minha mãe me disse isso, me subiu um calafrio, minhas pernas chegou a tremer. Com as palavras de minha mãe, eu nem falei nada e simplesmente fui para o meu quarto dormir.
Minha mãe acabou vendo essa criatura há muitos tempos atrás, quando ela morava na Bahia, e para surpresa dela, nem imaginaria que depois de muito tempo iria ver essa criatura novamente. Depois de minha mãe ter mudado da Bahia e se casado, ela veio morar na Paraíba, onde teve eu e meus outros irmãos. Quando me tornei maior, comecei a trabalhar em um mercado para ajudar meus pais em casa. Logo comecei a namorar com uma garota que morava em um outro bairro. Eu sempre ia ver ela no domingo, que era meu dia de folga. E depois de algumas semanas de namoro, fui convidado mais a minha mãe para um almoço em sua casa. Logo aceitei e disse que levaria minha mãe para o almoço. Quando chegou a manhã de domingo, fomos nos arrumar para ir para a casa de minha namorada, que já nos aguardava ansiosamente na varanda da sua casa. Ficamos por ali conversando até o almoço sair. Depois de algumas horas conversando, logo fomos almoçar. Quando já era de tarde, por volta das 5 horas, despedimos da minha namorada e dos pais dela e pegamos caminho até em casa. Para chegarmos em casa, tinha que andar da casa da minha namorada uma distância grande, a pé, e depois pegar um ônibus até nosso bairro. Quando chegamos no ponto de ônibus, as horas foi se passando rápido. Quando veio o ônibus, já era por volta das 7h30 da noite, no domingo. Os ônibus sempre demoram bastante. Entramos no ônibus e minha mãe disse: "Tô com uma sensação estranha de que algo irá acontecer." Eu falei: "Isso deve ser sua imaginação." Minha mãe olhou para mim e disse: "Pode ser." Quando o ônibus chegou no outro bairro, logo começamos a caminhar até em casa. Foi quando passamos em frente ao sítio que tinha. Vimos um lobisomem mastigando algo no chão. Minha mãe, quando viu, logo fez a mesma coisa que seu pai fez com ela quando era jovem. Ela pegou em meu braço e disse: "Vamos, e não olhe para aquela criatura, pois assim ela não verá a gente passando. Vamos no silêncio. Assim Deus nos protegerá, para que aquela coisa não nos note que estamos passando por ali." E incrivelmente deu certo. Chegamos em casa e falamos para os meus irmãos o que tinha acabado de nos acontecer. Depois disso, eu nunca mais andei nas noites, pois essa criatura realmente existe. E lá se sabe se você irá escapar dela, como eu e minha mãe tivemos sorte de escapar. Esse foi o meu relato. A noite que eu e minha mãe vimos um lobisomem. Boa noite a todos.